Irmos pós-pandemia com novos olhares e novas atitudes mediante aos modelos educacionais até então vigentes. Doravante este momento que espero nunca mais se repetir na história e que nós, enquanto seres humanos, possamos ter imediatamente a cura desta doença maligna, que nós possamos, enquanto educadores e gestores, sairmos fortalecidos na nossa maneira de ver o nosso trabalho, na nossa maneira de consumirmos, na nossa maneira de liderarmos, na nossa maneira de planejarmos e, efetivamente, na nossa maneira de gerirmos. Então, é um prazer muito grande tê-los todos aqui conosco. Agradeço a parceria junto ao Sistema Master, na pessoa do professor Matheus Leitão de Oliveira. Parabenizar efetivamente a toda a equipe pedagógica, nossas autoras, nossas formadoras, nossa linha de frente dessa batalha, que também é uma grande batalha para a transformação de vidas das pessoas. Agradecer a participação sempre muito valorosa e muito prestimosa da professora Regina Schudel, dizer para ela que ela se encontra com 13 graus e eu me encontro com 45 graus aqui em Teresina, mas é um calor humano aqui, é muito forte, é o meu querido Piauí, das minhas origens, lá de Piripiri, eu nunca reneguei e nunca renego minhas origens. Minha mãe talvez seja a maior educadora viva de Piripiri, no auge dos seus 86 anos, e eu, de vez em quando, dou uma escapada para ir lá dar-lhe um beijo, correndo certamente o risco pela saúde dela e a minha envolvidos. Mas, bem, eu queria só agradecer efusivamente a participação de todos, dizer que é uma honra muito grande contar com a participação de todos vocês, reiterar os parabéns para toda a nossa equipe de formadores, colaboradores, aos nossos gestores, na pessoa da professora Alessandra e do professor Luiz Sávio, e lembrar sempre de Fernando Pessoa, que sempre nos lembra as suas palavras, quando diz: sempre vale a pena quando a alma não é pequena. E a alma dos que compõem as edições de PDH e o Sistema Master são almas valorosas e muito grandes. Muito obrigado, bom encontro. Obrigada. Eu vou dar continuidade aí rápido, né, ao Leonardo, para poder a gente iniciar, né, agradecer as palavras dele, né, e assim, e agradecer aqui a todos que estão aqui, né, em especial também a professora Regina, que acho que assim é uma grande satisfação da gente, né, de poder ter esse momento, né, de assim, que a gente fica pensando, ela tá lá, só lá em Curitiba, São Paulo, deve ter 1000 pessoas, né? Mas, assim, ela abriu um momento na agenda dela, então, assim, para nos atender também. Então, isso eu acho que, assim, não tem preço também, né? Então, assim, a nossa gratidão, né? Que, como você falou no início, nós tivemos um momento presencial que foi riquíssimo, né? E nós estamos tendo hoje a oportunidade de ter aqui. Né? E para esse momento também acontecer, então todo mundo, né, se engaja bastante. Então, acho que assim, as duas empresas, o Sistema Master, as edições, né, o Sábio, a Amanda aí do IPDH, e as autoras, Messia, Claudinha, Nucássia, IS, professora Isabel, né, acho que está aí só a Messia e a IS, não sei se a Claudinha ainda está, ou a Nucássia. Então, e do outro lado, né, do Master, o Alexandre, que está aí à frente desse comercial, que também, né, faz tudo para a gente, que as coisas aconteçam. Então, o Alexandre, o Diego, a Adriana e toda a equipe, né, e o Matheus, na pessoa dele também, que estamos sempre juntos aqui. Como a senhora falou também, nós, aliás, você, não vou falar a senhora,
como você falou, nós também temos todos os dias várias reuniões, né? Tivemos que também nos adaptar a esse momento. Mas, assim, eu acho que o mais importante é, assim, eu acho que hoje a gente agradecer é estar com saúde. Eu ouvi ontem de uma amiga minha, ela dizendo assim, mais um dia que a gente, como se fosse assim, eliminou lá atrás o vírus, né? E mais um dia de gratidão de vida da gente, né? Então, eu acho que a gente está vivendo mais ou menos isso. Então, a gente que não teve, ou quem já teve, que está curado, então ele vai ficando para trás e a gente as coisas vão acontecendo na nossa vida. Então, eu acho mais ou menos isso aí. E assim, dar, né, boas-vindas a todos, né, todas as escolas presentes, todos os municípios, e que assim, a gente vai deixar agora, né, de falar um pouco, nós vamos passar a palavra para a professora Regina, né, que assim, como já falei, para a gente assim, não tem preço isso aqui. É tanto que assim, quando a gente divulgou rapidinho, não estão esgotadas as inscrições, né? E com certeza deve ter muita gente tentando entrar, mas às vezes fica um pouco complicado. Mas, assim, com certeza, né, a sua pessoa, né? Então, assim, ser essa referência que você é em educação infantil, então, assim, acho que faz toda a diferença, né, para que realmente tenha uma grande procura nesse momento, né? Então, assim, seja bem-vinda. E aí a gente vai ter aqui uma tarde de uma conversa, né? Onde a gente pode ser uma coisa leve. E a gente tem algumas perguntas aqui, mas eu acho que inicialmente você pode abrir e em seguida eu faço já a primeira pergunta, ok? Combinado, então. Gente, meu boa tarde. Boa tarde para todos. Eu não sei se agora eu perdi o sinal aqui, mas não sei se vocês estão me vendo. Ah, ok. Ah, não, é porque ele estava colocando os meus slides aí na tela. Estava colocando slide já. Ah, ok, então. Estamos Obrigada. sincronizados já. É verdade. Bom, quero cumprimentar todos. Em nome da Alessandra, eu cumprimento todo mundo, Leonardo, Sávio, pelo convite. Quero agradecer às expedições IPDH e ao Sistema Master pelo convite, para que a gente pudesse refletir sobre a educação infantil, que esse diálogo que é tão importante. Eu quero começar dizendo para vocês que, enquanto a gente está vivendo esse momento da pandemia, é como se a gente estivesse fazendo uma grande travessia nesse mar aberto, mesmo sem saber para onde é que a gente vai rumar, né? É como se a gente tivesse um barquinho de papel, um barquinho à vela, um navio, mas que a gente não sabe direito para onde é que nós estamos indo. Então, a pandemia nos desestabilizou de tamanha forma, né? Então, eu quero começar... Pode colocar o primeiro slide para mim? Eu escolhi uma imagem de uma criança num túnel escuro, para dizer que talvez, logo que começou o momento da gente ter que ir para casa e começou a quarentena, a gente se via nessa escuridão, sem saber para onde é que nós iríamos. Como disse a Alessandra, lógico, a gente tem que agradecer todo dia porque a gente está vivo, a gente está aqui hoje. Por outro lado, nas questões educacionais, nós não sabíamos que rumo tomar, mas a luz certeira que nós tínhamos são as crianças. Essas, sim, nos dão ânimo, incentivo para acordar, para saber que a gente tem que continuar trabalhando, porque as nossas crianças precisam de uma educação. Então, essa educação infantil, que é a nossa prioridade, vai fazer com que a gente busque agora... Matheus, eu acho que eu vou erguer meu braço assim, ó. Você está vendo a minha imagem ou não? Estou sim, professora. Então, cada vez que eu erguer o braço, você passa o slide. Tá bom, fechado. Tranquilo. Pode passar. Acredito, sim,
que nós precisamos agora de uma pedagogia da esperança, onde as crianças sejam de fato a protagonista. Tudo que nós estamos buscando nesse momento é para que as crianças, como essa borboleta que está na mão dessa criança, para dizer que a gente está passando um período de metamorfose. É hora de revisar nossos sonhos, nossas vontades, fazer novos projetos, porque a escola, pós-pandemia, também não será mais a mesma. Além dos protocolos de segurança que nós vamos precisar, precisaremos também, sabe do que, gente? De muita coragem para fazer essa travessia e muito afeto. Isso mesmo. Sem afetividade, sem amor com as crianças, nós não sabemos que rumos tomar. Pois, afinal, nós não sabemos como é que as famílias estão agora com as crianças em casa. Talvez a grande maioria das crianças estejam sob a proteção de seus pais, sendo estimuladas, brincando, contando história, fazendo castelo, trabalhando na cozinha. Mas talvez outras crianças estão sendo, talvez, maltratada, abandonada afetivamente, e ela voltará para as escolas, talvez, negativamente. Ou até, talvez, pior do que a gente imaginava. Então, eu quero dizer para vocês, professores, educadores, eu não vou me alongar com os meus slides, porque eu sou tão exagerada que eu acho que eu preparei uma palestra para 3 horas. Mas eu vou me sintetizar, tá, Alessandra? Não se preocupa, não, para que você possa me fazer as perguntas. Cora Coralina nos diz: ajuntei todas as pedras que vieram sobre mim e levantei uma escada muito alta e no alto subi. Com esse poema, quero dizer, professores, para todos que estão adentrando a sala, nesse momento, não fique aflita em querer fazer tudo agora, nas aulas online, remota, síncrona, assíncrona, na orientação para a família. Vamos subir um degrau de cada vez. A cada adversidade, coloque uma pedra naquela escada e pense que aquela pedra é para te ajudar a subir mais alto. Afinal, as estrelas surgem de uma poeira, de uma nebulosa de poeira. Agora, é preciso, mais do que nunca, diante da adversidade, nós nos reinventarmos. Então, suba a escada lentamente. Não queira atropelar todos os saberes da educação infantil, porque em casa, se os pais estiverem dando carinho e amor para as crianças, não as largando o tempo todo só no celular, brincando com as crianças, organizando as rotinas domésticas, as nossas crianças já estão aprendendo. É preciso, nessa escada, para fazer a travessia desse momento da pandemia, o primeiro degrau, muito amor e compaixão, olhar pelo outro. Por isso, continue, fique em casa. Não faça, por exemplo, como aqui no Paraná, uma cidade, uma pessoa promoveu uma festa e não tinha nenhum caso. Vieram convidados de outro estado. E agora tem 11 pessoas da mesma família com Covid-19. Na minha família, eu, infelizmente, tenho o meu cunhado com Covid-19. Minhas sobrinhas, que são filhas dele, não pegaram. E ele nem sabe, porque ele está trabalhando home office, mas talvez de ter ido no mercado mesmo com toda a proteção. Então, é hora da gente ter muito amor, muito afeto, muito carinho, muita compaixão e empatia para com o outro. Eu me sinto consternada de ver que as pessoas que estudaram e têm nível de escolarização não têm compaixão com o outro nesse momento. Então, é preciso ter compaixão. O segundo degrau para a educação infantil, eu diria que é prioritário
que nós possamos nos aproximar das crianças, dizendo que a escola está fechada, como o sistema master está fechada, mas a educação não fecha as portas jamais. Então, nós, professores, precisamos gravar áudio, mandar mensagem, sinal de fumaça, carro de som, rádio, para mandar uma mensagem para o nosso aluno. Uma escola, Matheus, aqui em Curitiba, fez sábado uma carreata do amor. Os professores, todos paramentados de máscara, luva, ficaram no quarteirão ao entorno da escola e os pais passavam de carro, aqueles que tinham carro. E as crianças chorando de saudade dos professores. Foi a cena mais comovente que eu vi. Naquele dia, lógico. Mas para dizer para vocês que o professor não pode jamais perder o vínculo com o seu aluno. Eu tenho um professor que faz 2 meses e meio que não manda uma mensagenzinha para a criança. Meu Deus, manda lá uma mensagem. Diga que você ama e que você está com saudade, que o professor também está sofrendo de saudade em casa. Por isso, pense qual degrau eu vou subir nessa escada hoje para subir lá no alto depois da pandemia. É preciso assegurar essa base afetiva. O terceiro degrau é a orientação à família. Porque talvez os pais, agora, mais do que nunca, vão reconhecer o valor do professor. Meu Deus, os professores estão se reinventando. Alguns viraram até youtubers. Tem professor saindo-se muito bem. Estão de parabéns. Por quê? Porque estão se reinventando, recriando, utilizando das mídias, das plataformas digitais. Eu tenho professor aí no interior do Ceará. Outro dia eu fiz uma live com a Undime Ceará, um município que está usando a rádio local para chegar na comunidade mais longínqua possível. E os professores estão, meu Deus do céu, maravilhosos. Acredito que as famílias agora vão reconhecer o valor da escola, porque não é fácil ficar com as crianças em casa. Os pais precisarão do nosso apoio. A Unicef, a Unesco, como o Matheus comentou, estão todos muito preocupados, os promotores, com os maus tratos na infância. É preciso hoje que as crianças sejam bem atendidas. Quero dizer para vocês, pode passar, Matheus. E se eu errar seu nome, Matheus, você me perdoe. Tá tudo Matheus, certo, professora. Matheus, por que você botou umas tarjas pretas aqui, Matheus? E tipo assim, igual Prozac, tarja preta. Não, tá tudo ok, não tá não? Tá tendo problema aí, professor? Deixa eu tentar aqui. Na minha imagem aqui tem umas Tá tarjas pretas. parecido uns pedaços pretos, Matheus. Deixa eu ver Como aqui. se fosse É uns o quadros. travamento, Matheus, que está acontecendo novamente. Deixa eu dar uma... E aí, deu certo? Voltou? Do mesmo jeito. Ainda continua. Tá, deixa eu parar aqui e voltar aqui de novo pro mesmo... Não, nem precisa colocar. Fique susse. Então, meus amores, o que eu quero dizer para vocês. Luiz Fernando Veríssimo, ele nos diz assim, prestem atenção nesse texto que vai ser bem importante. Cinema é melhor para a saúde do que pipoca. Conversa é melhor do que piada. Exercício é melhor do que cirurgia. Humor é melhor do que rancor. Amigo é melhor do que gente influente. Economia é melhor do que dívida. Pergunta é melhor do que dúvida. Sonhar é melhor do que nada. Agora, no momento da pandemia, eu lhe pergunto, quais são as prioridades da educação brasileira? Agora, a prioridade é assegurar a vida das nossas crianças. E como disse muito bem a Alessandra na introdução, sonhar, gente. Sonhar com dias melhores que hão de vir pós-pandemia. Porque hoje nós vamos ter que pensar quais são as prioridades. Tem professores que pensam que o pai é pedagogo e mandam um monte de tarefa para casa.
os pais estão ficando enlouquecidos, né? Não, não, não. A família cabe o papel dela. A nós cabe o nosso papel de educar, com autonomia para as crianças. Então, hoje, o que eu quero dizer para vocês? Que nós temos hoje que pensar... Pode passar. Obrigada. Nós estamos vivendo uma gangorra emocional. Não sei se cuidamos do cognitivo ou das emoções. Quero dizer que para aprender é preciso emoção e cognição. Essa gangorra emocional, estou usando esse termo para dizer que o brinquedo gangorra precisa do outro. Ninguém brinca de gangorra no parquinho sem que tenha um amiguinho, não é verdade? Não é? Então, esse é o momento que eu preciso do outro mais do que nunca. Mesmo com distanciamento social, eu preciso do outro coleguinha. Eu preciso do meu professor. Eu preciso da minha família para que eu mantenha equilíbrio emocional e cognitivo. Porque senão nós não teremos aprendizagens. Agora, como é que fica a escola e a família em tempos de pandemia? Passa lá, meu amor. Pode pular mais um. Aí essa daí já é uma das perguntas, professor. Então, você já está respondendo. É a primeira pergunta desde lá do primeiro slide. Isso! Eu já peguei umas perguntinhas e mapeei aqui. Uhum. Então vamos lá. Então, já... Ai, que coisa boa. Olha, o parecer do Conselho Nacional de Educação, que, aliás, demorou, e o MEC, que ainda não se posicionou no sentido de ter uma normativa nacional, nós só temos o parecer, né, que, obviamente, com consentimento do MEC, que, nesse momento, a grande orientação para a família é que a gente tem que apoiar as famílias, mas eu quero dizer como fazer. E também dizer que a brincadeira e a interação são prioridades. Então, vamos lá, Matheus. Clica lá para mim. Eu coloquei aqui 3 setas. A congruência dessas setas são as crianças. Primeiro, a família, dando apoio às crianças. Mas que orientação eu posso trabalhar? É que hoje, eu que estudo, nós que estudamos a neurociência cognitiva, diz que se a família não tiver uma prática parental responsiva, o que é uma prática parental responsiva? É quando o pai, não é responsabilidade só não, tá, meus amores? Responsividade. É quando o pai se preocupa com o ser humano por inteiro, que dialoga com a criança. Eu vou precisar que o pai tenha tempo de qualidade com seus filhos, mesmo que ele esteja fazendo home office, mesmo que o pai trabalhe num restaurante, ou no comércio, ou no hospital. Ele precisará de um tempo com as crianças, de qualidade. Como? Brincando e tendo vivências. Quais vivências? A vivência de arrumar uma mesa, de ajudar a fazer uma comida, fazer um pãozinho em casa, uma massinha de modelar, fazer o slime, fazer brincadeiras na caixa de papelão, pegar uma tinta e pintar o banheiro inteiro e depois lavar os azulejos. Mas nós vamos ter que dar, nesse momento, a atenção para as crianças, para não as deixarem como? Na frente só do dispositivo eletrônico ou só na frente da televisão. Porque se isso acontecer, o que é que vai acarretar para a escola? Nossas crianças terão mais sedentarismo, né? Nós vamos ativar nelas a irritação. Então, gente, eu queria que o Matheus colocasse para mim
Um slide lá da frente. Matheus, vai passando, eu te falo para você parar, Ok. tá? Tá bom. Passando aqui. Pode ir. Ó, tecnologia tem dessas coisas, né? E pode ir passando, pode ir passando. Pode ir. Aqui, orientações à família. Tecnologia nos prega peça. Imagine, então, o Brasil nesse país tão diverso e desigual, né? Em que metade da população não tem acesso ao computador. Como é que todos os nossos alunos teriam aula remota, né? Eu estou citando aqui no caso do Enem, que é uma contradição nesse momento, mas isso, a pandemia foi mostrar para a gente que fica evidenciado que o Brasil precisa urgentemente de uma política pública para que todos os alunos tivessem acesso, né, nesse momento, às tecnologias. Mas o que eu quero dizer nas orientações às famílias, na prática parental responsiva? Entre os fatores de risco envolvido no desenvolvimento e no comportamento da criança está quando a família não trabalha com atenção, quando a família não brinca, quando a família não dá amor às crianças. Como diz minha amiga Jane, do amor ninguém pode fugir. Porque, a exemplo daquele documentário A Ira de um Anjo, uma criança, ela só vai aprender se lhe derem amor, gente. Amor é desenvolvido numa área do cérebro, lá na amígdala, né? Que é uma área neuronal fundamental. Se ela crescer num ambiente controverso, se ela crescer num ambiente de agressão ou de extrema ansiedade por causa da pandemia, meu Deus, nossas crianças vão ter muita dificuldade quando voltar para a escola. Por isso que a qualidade da prática, Matheus, a qualidade da prática parental, pode ir, é fundamental. Pode ir mais um pouco, mais um pouco. Aí depois eu vou deixar disponível esses. Pode passar, Matheus. Aí, volta um. É que a gente tem depois uma pergunta importante, que assim, que as pessoas depois têm feito muito, aí para que dê tempo também para que você possa responder, tá certo? Olha, amiga, eu tô de olho aqui no meu WhatsApp e o Sávio já me falou. Então, eu avancei todos os slides para finalizar com esse. Quais são as práticas parentais que eu acredito que as edições IPDH, o Sistema Master e as escolas que nos ouvem podem orientar as famílias da educação infantil? O primeiro, que os pais aproveitem para estimular a linguagem das crianças. Não é para alfabetizar, não, gente. Estimular a linguagem. Dialogar, cantarolar, contar história, brincar com parlenda, trava-língua, brincadeira cantada, brincar de roda. Porque se a gente não fizer isso, nossas crianças podem ter um atraso na linguagem que vai comprometer a educação infantil. Quando ela fica muito tempo na frente da TV, ela pode ter um ligeiro atraso se ela não tiver interação. Também, não preciso ter brinquedo sofisticado. Eu posso ter brinquedos não estruturados. Outro fator importante, que pais agora não sabem colocar limites nas crianças. Orientem as famílias de como colocar limite e lidar com birra das crianças, com o momento do tédio. Eu tenho falado muito sobre isso até. Também o controle na impulsividade das crianças, porque ficar trancado dentro de casa, obviamente, as crianças vão ficar irritadiças. Então, é preciso orientar a família que tudo bem ter um momento de tédio, que eu não preciso ficar fazendo o dia inteiro atividade com ela e que ela vai ter que aprender a lidar
com esse momento de tédio na vida dela. Mas ela só terá isso se os pais dialogarem sobre o reconhecimento de cada habilidade da competência socioemocional. Outra orientação às famílias é o cuidado com a saúde e com a nutrição. Imagine que nesse momento, comer só alimento superprocessado vai deixar a criança mais agitada. Tem que ter uma alimentação mais saudável, né? E não esquecer aquilo que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda, que as crianças tenham mobilidade corporal. É hora de brincar dentro de casa, de pular polichinelo, pular corda, movimentar o corpo para ativar o cérebro e cuidar da respiração, para que nossas crianças não venham a ter problemas de ansiedade. A respiração, na hora da mobilidade corporal, é fundamental. Isso é para qualquer idade, né? Então, agora, pode tirar os slides e vamos às perguntas. Alessandra, você quer me fazer a pergunta, por favor? Tá, professora. A primeira, eu acho que já foi, a senhora já respondeu, né? Que era as reflexões sobre a educação infantil, passa a ser mais do que nunca um diálogo necessário. E diante dessa realidade de pandemia, isolamento social, educação remota, como fica o papel da escola? Eu acho que já ficou bem claro essa aí, que bem de início você já deixou assim, bem claro essa questão para a gente. Uma outra coisa, né, que a gente... Mas eu acho que, inclusive, tinha um slide sobre isso aí, que era que as pesquisas sobre a educação na primeira infância têm como eixos instrumentais as interações e as brincadeiras de forma presencial, né? Que é questão do sensorial, então a gente vê como é a criança, né? Então, assim, a gente tendo a oportunidade de observar, né? Você parar uma sala de educação infantil, então você fica vendo o movimento o tempo inteiro da criança, seja dentro da sala, seja na hora que ela vai fora, né? Para estar o momento de que ela sai para lanchar, para estar lá no momento mais de brincadeira mesmo. Então, a gente consegue ver isso de forma presencial. Aí, nesse sentido, como a escola pode direcionar essas práticas, visando garantir os direitos de aprendizagem preconizados pela BNCC? Que orientação, né? Você, como estudiosa na área, pode nos subsidiar nesse momento? Assim, como é que... eu acho que deu para entender, né? Ok, tá ótimo. Excelente pergunta, Alessandra. Aliás, para a Mércia, Claudinha, Nucássia, Alessandra, que são autoras maravilhosas, sabem bem a importância da interação e da brincadeira no desenvolvimento das crianças. Em casa, como é que a gente pode fazer? Nós, educadores, podemos, através de orientações por escrito, vídeo, enfim, podemos, nesse momento, orientar para garantir os direitos de aprendizagem sem falar para a família em direito de aprendizagem. Por exemplo, quando a criança vai lá na cozinha fazer uma receita de massinha de modelar com a família, ok? Ou uma massinha de pão. Vou fazer uma massinha de pão diminuto, que é aquele pão mais fácil. A criança vai se expressar, ela vai questionar participando, quais ingredientes, qual foi a quantidade, ela vai ajudar a amassar, ela vai depois brincar, ela vai interagir com aquele adulto. Então, nas ações em casa, nós, de certa forma, estaremos garantindo os direitos de aprendizagem, sem, contudo, que a família entenda, teoricamente, a importância do que está escrito nas diretrizes curriculares e na BNCC, ou lá nos referenciais curriculares da sua escola ou do seu município.
Então, por exemplo, que tal cultivar uma plantinha agora nesse tempo da pandemia? Pode até ser uma salsinha, uma cebolinha, um hortelã. A criança vai ter vivências, que são as experiências de aprendizagem. Só que o pai, na linguagem simplista dele, sem ter a cientificidade, vai estimular a criança a dizer para ela: o que eu tenho que fazer para cuidar dessa plantinha? Como é que essa plantinha vai crescer? Quantas vezes eu vou dar água? Até brincando com uma caixa de papelão. O que é que eu vou criar com essa caixa de papelão? Ou pegar latas, panelas, colher de pau para fazer uma batucada e cantar uma música trabalhando o ritmo. Qualquer atividade em que o pai vai interagir com o filho, no momento de brincadeira, ou apresentando uma situação de uma vivência nova em casa, eu garantirei o brincar, o interagir, a expressão da criança, a participação, né? O conhecer-se. A criança vai estar conhecendo sobre ela e sobre a família, até mesmo arrumando o guarda-roupa, arrumando a caixa de brinquedo. Então, eu tenho feito uma lista de 100 coisinhas que os pais podiam fazer em casa. Para não deixar eles loucos, a gente vai mandando de 5 em 5 para os pais. Por exemplo, hoje é dia de arrumar o guarda-roupa. Deixa as crianças classificarem as meias, as cuecas, as calcinhas, as camisetas, os shortinhos, classificar por cor. Agora nós vamos colocar na prateleira, aprender a dobrar, né? Isso são práticas e vivências que vai contribuir no retorno à escola, porque o cérebro vai estar sendo ativado a pensar. Mas talvez o pai não faça ideia que isso é um aprendizado. Meus queridos educadores, eu vou sugerir que agora, nesses dias da pandemia, da quarentena, vocês assistam um filme antigo, que é um filme documentário de uma diretora chamada Samira, que se chama A Maçã. Está no YouTube. Não tem no Netflix. Está no YouTube. A Maçã. Anota aí, Matheus, para você colocar digitadinho para eles saberem. A Maçã. A Maçã é uma história verídica e quem está na cena do filme são as protagonistas, é de uma história real. É um filme iraniano, que duas crianças, quando nascem, gêmeas, elas ficam trancadas dentro de casa até os 11 anos de idade. A mãe é cega e o pai sai para a rua para pedir dinheiro, porque ele é desempregado, e mantém trancadas as crianças. Se não fosse os vizinhos a fazerem denúncia para assistência social e para a polícia, aquelas meninas nunca tinham visto o sol por questões religiosas, porque ele aprendeu que a criança, a mulher, é como uma pétala de flor, não pode ter sol sobre ela. E essas crianças sequer aprenderam a andar. Elas têm dificuldade. Elas não aprenderam a ter higiene. Elas não aprenderam a se alimentar. Por conta da subnutrição, elas tiveram retardo mental gravíssimo. Essas crianças foram tiradas da família e depois se tornaram, e a família teve que se comprometer a cerrar a grade da casa para as crianças irem para fora. O que eu quero dizer com isso ao assistir A Maçã? Que, gente, as crianças precisam do adulto para aprender. Nós só nos tornamos humanos desde o ventre materno, só nos tornamos sujeitos históricos de direitos na medida que o adulto me apresenta o mundo
O pai, a criança não aprende sozinha. Ela precisa que o pai, a mãe, a avó, o tio, o adulto, como na escola, o professor, interaja para que ela tenha aprendizados. Aquelas meninas até 11 anos de idade nunca tinham comido maçã. É um filme super comovente, mas eu quero dizer para vocês, nós não somos como os animais, como, por exemplo, tartaruga, né? Tartaruga, logo que nasce, né? Ela corre para o mar, quebra o ovo, corre para o mar. Ela já nasce com autonomia, porque ela sabe que se ela ficar na areia, um predador vem e a devora. Nós, humanos, não. A criança é indefesa. Tudo terá de ser ensinado. E tudo é motivo para eu aprender. Com estímulos sensoriais, emocionais, cognitivos. Toda experiência em casa, desde que os pais tenham paciência e não saiam gritando e colocando medo e pavor nas crianças, elas terão um grande aprendizado. Não se preocupem, educadores. O que a gente pode agora é dizer de uma prática parental responsiva, o pai que participa da vida do filho. Isso, sem sombra de dúvidas, é o maior legado que a gente pode deixar para os pais, que a presença deles é fundamental. Você sabe por que a educação infantil no Brasil se tornou obrigatória? É porque os pais não estavam mais educando tão bem assim em casa. E era preciso ir para a escola para garantir o desenvolvimento das nossas crianças. Mas agora, na pandemia, os pais são obrigados a ficar com seus filhos. Então, é momento de dizer para eles que tudo que ele tem dentro dele, aqui, é para ensinar o filho. A criança só vai aprender a comer de talher se alguém lhe ensinar. Assim como no Japão, aos 3, 4 anos, as crianças sabem comer de palitinho, o sushi e o sashimi. Tudo depende do meio social que a gente está inserido. E nós podemos interagir e brincar com as crianças, e aí a gente já terá um bom caminho percorrido. Não deixem de ver a maçã, que é um grande exemplo para dar para as famílias, né? Porque quando a gente fecha o mundo da criança, aí ela não terá a oportunidade de ter sonhos lá na frente. Pode falar, Alessandra, querida. É que assim, né, somos frutos do meio, né? Assim como a maçã, né, nós temos outros também filmes. Eu acho um que é bem interessante também, agora fugiu um pouco. Eu lembro daqui a pouco para que, inclusive, a gente estudou numa disciplina, né, bem importante também, que era essa questão da linguagem, né? Então, como a criança ela desenvolve, né? E a gente sabe, essa pessoa do filme, que eu vou lembrar daqui a pouco o nome, ela também, a mãe não falava bem, só balbuciava, e ela aprendeu assim, foi difícil, né, para que ela saísse, né? Tentaram tirar ela daquele mundo, e assim, os psicólogos, né, foram, mas assim, que é muito complicado. Então, a criança, né, ela aprende, né, naquela idade, né? Então, assim, ela vai vivendo naquele meio, como essas crianças aí da maçã, e assim, fica bem difícil, né, enquanto já adultos, mudar, né, essa mudança. Claro que assim, né, que há as tentativas, né, e que dependendo da idade, a criança vai mudando, mas que a gente é mesmo fruto do meio, né? Então, mais do que nunca, e na maçã. Agora sim, professor, uma pergunta, né, também que tem chegado muito a gente, né, com relação a, assim, como avaliar, né? Assim, eu estou numa aula remota com a criança, né? Então,
Às vezes pode ser ao vivo e às vezes pode estar sendo gravada. Então, assim, a grande preocupação também, né, dos professores é orientações sobre a avaliação, sobre os relatórios, se é possível avaliar a criança numa dimensão qualitativa de objetivo de desenvolvimento de aprendizagem nesse momento. Está sem áudio, professora. Pronto. O anfitrião desligou meu áudio. Eu liguei de volta. Foi sem querer, professora, me desculpe. Imagina, não há problema algum, Matheus. Então, vamos lá. Primeiro, a avaliação da educação infantil já é um assunto extremamente polêmico, porque eu trabalho na perspectiva da documentação pedagógica. Imagine nesse momento da pandemia. Eu vou citar um exemplo de 1º ao 5º para depois voltar para a educação infantil. Esses dias, uma professora me disse assim: professora Regina, como é que eu vou avaliar agora o meu aluno? Vai saber se o pai não está ajudando a fazer a tarefa de casa. E agora, como é que eu vou dar nota? Então, eu disse assim para ela: minha querida, independente da nota que você vai dar, não importa se o pai ajudou. O que importa é se a criança aprendeu. E se o pai ajudou, dê graças a Deus, porque o pai está participando da vida do filho. E neuronalmente, o envolvimento do pai numa tarefa com a criança tem mais ganhos do que uma atividade mecânica e repetitiva. Então, se foi uma atividade meramente repetitiva para comprovar que a criança sabe, pouco me importa agora a avaliação nesse momento. Mais importante, eu avaliar que eu estou ajudando a aproximar o pai da criança. Aí ela disse: ai, que alívio, que coisa boa que você me disse. É isso mesmo. Nesse momento, não temos como avaliar sobre todos os objetivos de aprendizagem estabelecidos nessa escada, nesse degrau, se a gente vai conseguir avaliar. Só talvez avaliaremos no retorno da volta da pandemia. Mas, se eu garantir que os pais estão filmando, fotografando, contando, relatando, que a criança está adorando as práticas que você está encaminhando, já terá valido a pena. Então, na avaliação da criança, você pode colocar que nesse momento da pandemia, os pais estão participando mais da vida da criança. Que tal utilizar uma ferramenta, uma plataforma digital, que pode ser o Google, que tem uma ferramenta de pesquisa gratuita, ou um outro aplicativo de avaliação qualquer, eu utilizo um deles, mas é um aplicativo pago, e fazer a seguinte pergunta: quantos pais estão trabalhando home office? Quantos pais estão saindo para trabalhar nesse momento da pandemia? Com quem as crianças estão em casa? Com babá, empregada, vizinha, vovó, vovô? Com quem que a criança está em casa? Porque vai depender a avaliação de quem é que está interagindo com a criança. Como disse bem a Alessandra, se for um adulto que mal fala, como é que vai estimular a linguagem que eu falei? Porque não vai nem saber cantarolar. Então, a primeira pesquisa que eu preciso fazer é quem são as pessoas que estão dando atenção às crianças nesse momento. Qual é o tempo de qualidade que os pais estão destinando às crianças? Como está sendo organizada a rotina doméstica? Porque eu tenho falado para os pais, tem que organizar a rotina. Hora para acordar, para comer, porque senão vai pensar que está de férias.
não é hora de ficar largado. Por exemplo, eu nesse frio de Curitiba, imagina, eu vou passar o dia inteiro debaixo das cobertas vendo Netflix? Não, né? Então, tem uma rotina para a vida da gente, senão daqui a pouco eu enlouqueço, né? Eu preciso estar em ativa. Dentro da rotina, dizer para o pai, você está envolvendo a criança, até mesmo na hora de tomar banho, né? Para ela explorar as partes do corpo, né? Vamos brincar de tomar banho agora. O que eu estou lavando? Cabelo. O pai vai falando com a criança. Então, eu preciso investigar, professores, como está a relação da criança com o adulto que está na casa dela nesse momento. Essa investigação é fundamental para que eu possa fazer um mapeamento dessa minha avaliação. Porque se os pais estão destinando um tempo para contar histórias para as crianças, seja contar causo, o pai não tem livro em casa, não tem conexão na internet para baixar um e-book, mas ele está contando causos. Não se preocupe, que a linguagem está sendo desenvolvida, né? Mas você vai ter que, nesse momento, investigar a família e não a avaliação da criança, especificamente, né? Eu vou voltar ao caso da maçã ou daquele outro documentário, A Ira de um Anjo. Se eu não der professora, amor... eu lembrei do nome do filme. E várias pessoas me disseram também aqui, mas eu lembrei. É Neo. Ah, Neo, claro. Pronto, né? Pronto. É um grande exemplo. Matheus coloca aí também que, assim, para quem quiser assistir, que não tiver assistido, assim, é fantástico. Vou né? pegar o Com link. relação à linguagem, é perfeito. Né? E eu acho que interessante também para pessoal também da escola pública, de repente, né, indicar para o professor assistir, depois, assim, fazer uma reflexão sobre o filme, que é muito interessante também. Muito, muito importante. Gente, dentro dessa rotina em casa, quando a gente questionar para o pai, eu utilizo o Google, que tem uma ferramenta de pesquisa que rapidamente vem a estatística. É super rápida de fazer. Você precisa investigar, por exemplo, quanto tempo ele está tendo com o filho? Quantas horas a criança está ficando na frente da televisão ou usando o joguinho eletrônico no celular? Eu preciso, regular esse tempo. Tem um momento que é fundamental, que eu, inclusive, quero disponibilizar para as edições IPDH, para o Sistema Master. Eu e a Jane Haddad, a minha amiga que é terapeuta, nós criamos um inventário emocional para estimular os pais a falarem sobre as emoções. Porque quando uma criança diz, pai, eu estou triste, estou chateado, estou com saudade da professora, converse. O pai, por não conhecer sobre as questões emocionais, talvez ele diga, vai lá para o seu quarto que passa. Passa não. Passa não. É preciso dialogar. Então, eu vou ter que ter um momento para falar das emoções, dos sentimentos. Vai ter que ter um momento de fazer bagunça, guerra de travesseiro, né? Fazer tenda com lençol e brincar. Vai ter um dia que eu vou catar roupa da mãe, roupa do pai e vou vestir, fazer fantasia para brincar de contação de história. Então, nós precisamos mapear. A avaliação nesse momento qualitativa é saber a interação da família com as crianças. No documentário O Começo da Vida, e que no Netflix tem mais 6 episódios extras, um dos episódios, que é o caso dos órfãos da Romênia, ou o episódio que mostra uma mãe brasileira com muita interação com os filhos, mesmo morando numa favela, não importa o nível socioeconômico. Amor todos podem dar, mas a linguagem do amor é diferente para a criança. Não é dando presente.
O que a criança mais quer é que o adulto brinque com ela de pega-pega ou esconde-esconde, que eu não preciso de brinquedo sofisticado nenhum, mas eu preciso da presença. Esse documentário revela a importância dessa interação, que quando a gente voltar pós-pandemia, meu Deus, essas crianças estarão maravilhosas. Eu estou acompanhando o caso de uma criança de 2 anos de idade, que na escola, na creche que ela ficava o dia inteiro, ela estava com um ligeiro atraso na fala. E a mãe me perguntando se era normal, porque ela está com atraso na fala, ela não falava nada. Aí dei algumas práticas para a mãe do desenvolvimento da consciência fonológica, que não é método fônico, tá, gente? Consciência fonológica. E aí a mãe começou a fazer a atividade. Só nessa quarentena, em 60 dias, minha amiguinha Manuzinha está falando tudo. Algumas palavras com erro. Mas o poder que os pais, nesse momento, têm de dar atenção às crianças vai ser preciosíssimo. Agora, se ele machucar, maltratar as crianças, vai ser super prejudicial. Então, a gente tem os 2 contrapontos. Ok, meus amores? Alessandra, eu não sei se eu te ajudei nessa pergunta, porque eu acabei suscitando outras questões, né? Mas, com certeza, eu acho que, assim, para mim ficou bem claro, assim, eu acho que eu corroboro, né, com a senhora, eu penso mesmo dessa forma também, né, que, assim, a gente não tem como, né, ter essa avaliação qualitativa, porque realmente, assim, a gente, né, na maioria das vezes, não sabe quem está em casa, né, se o pai está de home office, então quem está, né, em casa com essa criança, então realmente é uma coisa que fica complicada, mas, assim, que ao mesmo tempo, eu acho que quem está tendo a oportunidade, né, eu digo que eu vejo exemplos, então, assim, eu tenho um sobrinho de 2 anos, né, que ele adora rua, adora ir para a escola. Ele foi para a escola, começou esse ano, mas ele fica o tempo inteiro perguntando. Mas, em compensação, também, todos os dias ele está lá no horário, esperando a tia, né? Então, ele faz as atividades, né? Eu tenho um outro sobrinho de 4 que ele diz assim, ou pergunta para a avó, ou para mim, ou para a mãe dele, pergunta quando é que o coronavírus vai embora, que ele quer voltar para a escola, né? Então, assim, eu acho que as crianças, assim, eles, vamos dizer, não entendem, né, o que é isso, mas eles, por que eu estou trancado aqui dentro de casa? Por que eu não posso sair? Né? Então, que bicho é esse que está fazendo com que eu fique em casa e deixe ir para a escola? E que eles estão realmente com saudades da escola. Mas, assim, eu acho que a pergunta que eu acho que todo mundo aí estava preocupado, né? Que eu acho que a escola também se preocupa. Será que, assim, o que eu estou fazendo, né? Está tendo um retorno? Então, assim, a criança está conseguindo, né, aprender alguma coisa? Eu acho que essa é uma preocupação também de todos os professores que não tinham, né, essa forma, não trabalhavam dessa forma e que trabalham hoje e querem saber, assim, como é que está sendo o meu trabalho. Então, eu acho que na medida que ela vai avaliar a criança, é como se ela estivesse avaliando. Eu estou também conseguindo chegar até essa criança, então eu acho que é essa preocupação também desse professor quando ele fica com essa pergunta, né, com relação à avaliação qualitativa. Matheus, aí eu acho que a gente poderia ver alguma pergunta que os professores deixaram aí no chat para a gente, né, que assim já está quase, talvez um momento, já tem 1 hora, né, um pouco mais de 1 hora. E a gente precisa fazer no fechamento. Deixa eu ver se a gente tem mais alguma última pergunta. Alexandre, você tem alguma pergunta que chegou aí para você via WhatsApp? Deixa eu dar uma olhadinha aqui também. Aqui no Matheus, chat. as perguntas que foram feitas, elas já foram respondidas diante do... Eu acho que ela já estava muito bem antenada, né? Exato. Certo. Aí, assim, o Sávio quer fazer alguma pergunta, Sávio?
Sávio, Mércia, Claudinha, alguém que está aí, ou Diego, alguém quer fazer alguma pergunta? Ou alguém dos próprios municípios ou das escolas? Posso, enquanto isso, só sugerir? Eu produzi bastante orientações aos pais que pode contribuir com os professores. Quem quiser conhecer o inventário emocional ou outras práticas, acesse o meu site, amanaeducacional.com.br, vai lá na seção pedagógico, faz download, que eu já preparei várias coisas para apoiar as escolas, os educadores. Agora, eu posso fazer uma brincadeirinha aqui, Alessandra? Enquanto eles pensam na pergunta? Sim, com certeza. Fique à vontade. Ô, Matheus. Oi. Então, eu queria que ela falasse aí o site de novo, eu não consegui anotar. Ah, tá certo. Professora Regina, pode repetir? Amaná, escreve aí, amanaeducacional.com.br. Amaná Educacional, obrigada. De nada, meu amor. Amaná significa abundância e é o nome de uma floresta tropical, tá bom? Tá ótimo. Obrigada. Imagina, eu quero fazer uma brincadeira aqui com a Alessandra. Alessandra? Oi. Ué, sumiu a imagem. Não, tô aqui. Tô vendo. 3 coisinhas para a gente poder encerrar. Mário Quintana tem um texto que ele fala dos laços de afeto. Depois, se vocês quiserem, posso até encaminhar. O sábio me pede e eu envio. Mário Quintana, quando diz que um laço, uma fita, eu sem uma fita aqui, peguei uma tira de papel. Quando a gente tem, faz um laço, vou fazer um lacinho de papel aqui. Nesse momento, é preciso acreditar que o laço de afeto é muito importante para o desenvolvimento neuronal das crianças, para que cognitivamente elas voltem à escola pós-pandemia melhores. Quando eu desato o laço, eu perco essa capacidade de envolver o outro. Então, criar laços e vínculos de afeto são fundamentais. É como aquela dinâmica que muitas pessoas conhecem, que agora, se eu maltratar e não der interação, a brincadeira, participar da vida do meu filho, é como as crianças de 11 anos do filme A Maçã, ou do Neo, ou da Ira de um Anjo. Essas crianças, um papel amassado vai ser sempre amassado. Eu posso até esticar, mas as marcas ficarão. Isso é a infância. Ou eu faço tudo agora na primeira infância, ou a consequência lá na frente é dura demais. Por isso, dizer para os pais que eles estão com as crianças no tempo mais precioso da vida humana. E que sem os adultos ao lado da criança, apoiando, ensinando, nossas crianças não terão desenvolvimento. Ficarão com marcas indeléveis, né? Essa é uma boa dinâmica para fazer num videozinho para o pai, né? E para finalizarmos, eu disse 3 coisinhas. O laço, o papel amassado e o barquinho de papel. Meu barquinho não pode ficar à deriva. Eu preciso dar um rumo para ele. A família é o grande farol. E as professoras também. Os professores
também, para que a gente faça a travessia nesse momento. Olha, gente, essa família IPDH aí e o Sistema Master, eu só tenho a agradecer, muita gratidão, desejando muita saúde para todos. E eu quero agradecer imensamente a Alessandra, Matheus, ao senhor Leonardo, a toda a equipe. E quando precisar, viu, Sávio? Pode fazer uma live aberta, até pode utilizar o StreamYard aí, que a gente pode botar milhares de pessoas. E eu faço de novo para vocês, quando vocês quiserem. Eu acho que assim, a gente queria ter esse primeiro momento, né, para depois a gente para o momento também desse aberto, né, que é os momentos que você tem feito lá com a sua companheira lá, que você falou inicialmente, A Jane. A Jane, né, que assim, eu acho que é perfeito, né, sempre assim, e é uma coisa que vai fluindo, né, você fala uma coisa e ela vai debatendo e quando a gente vê, quando a gente menos espera, já passou 1 hora e meia, e você está ali, a gente está bem concentrado, porque eu acho que, assim, quando você está num momento desse, né, que eu acho que você consegue prender, né, a atenção das pessoas, então, assim, eu vi aqui, fico também olhando, então, desde o início, quando o Matheus abriu, que depois, inicialmente, estávamos só nós, né, e quando abriu e realmente ninguém saiu e a gente está o tempo inteiro ouvindo aí, que foi maravilhoso, que foi, então, assim, que essa sua fala, né, eu acho assim, essa nossa troca aqui, eu acho que faz muito sentido também, nós estamos vivendo, que assim, nós estamos dizendo que nós não paramos, né, então, assim, eu acho que nós realmente, assim, eu acho que somos pessoas primeiro, que gostamos muito do que nós fazemos. E, assim, a gente tem, eu acho que sempre também o prazer de encontrar outras pessoas também, né, de atrair pessoas que gostam também do que fazem, que, assim, que a gente percebe que falam com muito amor, com muita propriedade. Então, assim, eu lembro há uns 14 anos atrás, eu acho, 13 anos atrás, mais ou menos, a primeira vez que eu tive a oportunidade, né, de ouvi-la junto com a professora Emília, sempre lá naquelas mesas redondas lá, né, que hoje é Educar, e uma outra lá também, que era das escolas particulares. Então, assim, que para mim me marcou muito, né? Então, assim, de repente, eu não sou pedagoga, mas eu acho que, assim, que eu estou também já há um certo tempo, né, na educação infantil também, juntamente com as meninas, com a Messia, com a Claudinha, a Nucássia também, que não é pedagoga, nós somos da letra, mas eu acho que hoje a gente já tem um pé mesmo dentro, né? Então, assim, dentro da escola, né, dentro dessa que eu acho que, assim, que é tão... ser professor, eu acho que todo mundo tem um pé dentro da pedagogia, né? Então, por mais que seja de qualquer área aí. Então, quando você gosta, você acaba vendo. Eu acho que o pedagogo é isso mesmo, ele gosta de cortar o papel, né? Então, assim, eu acho que professor de educação infantil, eu acho que é uma das profissões, eu acho que a gente, assim, mais admira. Tanto que, assim, tem lugares, né, como na Finlândia, eles são tão bem remunerados, então, assim, imagina, né? Então, se todos nós tivéssemos também esse olhar para esse professor que está ali, assim, cuidando, né? Mas, assim, uma coisa que eu tive a oportunidade de ver, como eu falei, né, que eu tive a oportunidade de estar agora numa escola lá em Leiria, nessa escola CUB, que eu achei fantástica, é isso aí, é a autonomia das crianças. Eu acho que aqui a gente tem essa coisa de ter o cuidado excessivo, né, com a criança, ela vai cair, e eu ali na sala, concentrada, vendo, né, um curso em que eu estava participando, e do lado as crianças brincando, e eu ali, de vez em quando, eu tirava o olho do curso e ficava observando as crianças e assim, meu Deus, eu ficava pensando, aquela criancinha de 2 anos em cima do
escorregador, mas assim, tão tranquilo, e a professora não fica em cima, né? Então, é assim, você vai vendo outras coisas na hora do lanche, né? Então, a criança vem ali também pegando com autonomia, né? O seu garfinho, sua faca, enfim. Então, assim, é muito... Eu acho que, assim, a educação infantil, essa fase, eu acho que todo mundo... Eu não tenho filho, mas tenho sobrinhos. Então, assim, que eu acho que é uma fase muito boa e que eu acho que todo mundo, né, poderia, assim, saber aproveitar muito, e que com certeza teremos adultos, né, bem diferentes, né, dependendo de como essa criança ela seja, né, tratada, como você falou, agora mesmo na pandemia. Tem crianças, né, que vão sair que os pais estão dando toda essa atenção, e outras crianças que os pais não vão dar atenção, que vão sair, né, um pouco complicado disso tudo, né? É verdade. Mas, assim, Enfim. a gente só agradecer mesmo, né? E um beijo a todos e obrigado, né? Assim, a participação de todos. E, assim, a gente espera poder, né, nesse ano ainda de 2020, quem sabe, ou 2021, se Deus quiser, né, quando tiver uma vacina, tiver tudo, a gente vai estar naquele momento presencial, com aquela energia, né? Todos juntos. E, exatamente, você de volta aqui conosco. E outros momentos aqui remotos também. Matheus. Gente, muitíssimo obrigado pelo momento. Professora Regina foi brilhante, professora Alessandra também, muito brilhante também nas suas colocações, nas contribuições. Um momento extremamente rico, agradecer a todos a presença, o prestígio de estar aqui junto com todos vocês. E fiquem atentos para os próximos eventos que a gente vai estar divulgando junto. E se Deus quiser, vamos ter também a professora Regina aqui junto com a gente, né, lotando um auditório novamente, com todos juntos, se Deus quiser, muito seguros e saudáveis, se Deus quiser. Um abraço a todos. E vamos fazer umas formações. Deixe isso aí. Na sua agenda que a gente já está planejando, tá certo? Para os municípios, depois para o Marcha também, um momento de formação. Combinadíssimo. Obrigada, viu? Um abraço, professora Regina. Obrigada, um abraço a todos. Tchau, tchau, gente. Tchau.